Uma alegria poder estar aqui nesse dia especial, compartilhar da palavra do Senhor. E desde já quero parabenizar as mães. Quando a gente fala em mãe, dá um frio no coração, né? Vários sentimentos vêm na mente. Mas uma coisa muito interessante, eu vi a sogra do meu filho ontem passou um dizer, uma piadinha, que olha só como é que diz. Ser mãe é pensar em fugir. E no plano de fuga, incluir os filhos, que era o motivo da fuga. Isso é ser mãe, né? Até pensa em fugir na hora do socorro ali. Um filho chora daqui, outro chora dali, e chama daqui, chama de lá. Vou fugir, mas só que no plano de fuga, os filhos vão junto, né? Essa é a mãe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi incompreendido alguma vez na vida? Já foi mal interpretado? Você já foi criticado? Julgado? Acho que todos nós, né? Se eu pedisse para levantar a mão, eu penso que todos nós levantaríamos a mão, porque sim, né? Nessa vida somos mal interpretados, somos julgados. E muitas vezes, amados, é pela pessoa que a gente mais ama. É pela pessoa que a gente mais espera. Nós temos expectativas em relação às pessoas. E às vezes nós temos expectativa que aquela pessoa vai nos ouvir, que aquela pessoa vai nos ajudar, e é justamente dali que não vem. E aí nós voltamos para nós mesmos, com mais tristeza, provavelmente, do que era antes, né? E nós vamos ver o Salmo, que a palavra nessa manhã é o Deus que compreende, o tema da nossa mensagem. E nós vamos ver um Salmo, que é o Salmo 139, que ele fala justamente isso. Um Deus que me compreende, por quê? Porque é um Deus que me conheceu desde o ventre da minha mãe. O Salmo 139, ele fala que ele já nos conhecia ainda no ventre da mãe. Antigamente, as mães não tinham essa mordomia que as mães de agora têm, né, de fazer ressonância todo mês, já sabe sexo, sabe tudo. Antigamente, as mães sabiam lá na hora do parto, né, quando o médico falava, é menino, é menina. E daí, os 9 meses, ficava curiosa, tentando imaginar, arranjando nome para menino e para menina. Mas pensar que esse Deus ainda lá já conhecia, a mãe nem imaginava quem era, o Deus já conhecia. Vamos ler juntos esses salmos? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos repetir novamente o sonda-me? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Amados, pensar que nessa manhã, antes de você chegar aqui, Deus já sabia que você estaria aqui. Antes de você falar alguma coisa para sua mãe, Deus já sabia. Pensar que esse Deus, quando nem mesmo a mãe que vai gerar esse filho sabia que ia gerar esse filho, o próprio Deus já sabia e já tinha sonhado com esse filho. Nosso Deus é um Deus que sonha. Nosso Deus é um Deus que planeja as coisas. Ele já tinha sonhado. E você que está aqui não é fruto do acaso não, porque Deus já tinha sonhado com você. Pensar que esse Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem um olhar especial para aquele embrião que está se formando no ventre de uma mãe. Que quando os ossos ainda nem estavam sendo formados, ele já conhecia. No momento da concepção, ele já tinha sonhado e já sabia. Amados, quando você pensa nisso, não te dá uma segurança desse Deus? Não é tão bom a gente estar do lado de alguém que conhece a gente? Parece que tem pessoas que você conhece só pelo olhar, né? A mãe conhece os filhos, diz que parece que mãe tem olho atrás, né? Porque só de olhar para o filho, a mãe já sabe onde estava, sabe por que está triste esse olhar, por que você está meio ansioso ou ansiosa hoje. E dá uma segurança a gente estar do lado de quem compreende a gente. Imagina a gente saber que o Deus Todo-Poderoso sabe e me visita todos os dias. E compreende o que eu sinto, o que eu penso. E daí nós vamos ver hoje exemplo de duas mulheres que foram alcançadas por esse Deus que compreende. Quando nada nem ninguém poderia talvez entender, ou elas nem estavam entendendo o que estava acontecendo com elas, esse Deus compreendia. É porque esse Deus compreende e ama que eu posso confiar nele. Uma dessas mulheres era Ana. Está lá em 1 Samuel, esse texto. E eu queria que você pensasse comigo. Imagine se na tua casa, todos os dias, você ouvisse humilhação, você ouvisse alguém zombando de você, alguém te provocando. Às vezes acontece isso entre irmãos, né? Um fica provocando o outro. Mas imagine você adulto e passando por isso todos os dias. E Ana era essa mulher que passava isso todos os dias porque ela era estéril. E naquela época, né, toda mulher tinha que ser mãe. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. O homem e mulher. Né? E eu penso que Deus colocou no coração de toda mulher o desejo da maternidade. Né? Já vem no DNA. Raras algumas pessoas que não têm esse desejo. A maioria das mulheres tem desejo de ser mãe. E Ana, então, com esse desejo de ser mãe e sofrendo tudo isso, porque Penina, que era a outra mulher do seu esposo Eucana, ela zombava dele sempre. E uma vez por ano eles iam se apresentar no templo, em Siló, e eles iam levar as suas ofertas, as suas oferendas, o sacrifício. E cada vez que chegava nesse tempo, Penina pegava mais ainda no pé de Ana. E Ana, então, chorando muito, foi para Siló, né, para se apresentar no templo, e Eucana até tentando agradar, porque a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana, e ele fazia de tudo para tentar acalmá-la, dava mais oferta de sacrifício para ela fazer, para ela levar, e tentava de tudo. E numa dessas tentativas ingênuas de um homem, ele fala: mas Ana, por que você está chorando? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ops. As mães, imagina ouvir uma coisa dessa. Ela já estava triste. Aí ouve o marido falando isso. Não, você não entende o que é maternidade, né? Porque a alegria de uma mãe, sim, maridos, vocês são fundamentais para sua esposa. Você é sacerdote, mas filho para uma mãe é tipo aquele lugar que ninguém pode mexer, né? Filho é tudo para uma mãe. A mãe se vira aquela leoa quando fala de filho. E Eucana tentando, então, suprir um pouquinho dessa tristeza de Ana, mas não tinha jeito. Ana era uma mulher atribulada de espírito. Ana era uma mulher que sofria diariamente porque ela não conseguia realizar o desejo do seu coração. E numa dessas vezes ao templo, a palavra de Deus diz que Ana chorava diante do Senhor. Ana derramava o coração diante do Senhor.
né, muitas vezes nós vamos assim diante de Deus, estamos tão tristes, estamos tão pesados que não conseguimos nem falar uma palavra. Nós só derramamos lágrimas e o Espírito Santo, que eu falo que ele é o tradutor de lágrimas, ele traduz essas lágrimas e leva ao Pai. Muitas vezes nós estamos assim como Ana. Quantas vezes você já se sentiu assim sozinha, incompreendida, e daí você vai diante do Senhor e derrama o teu coração. E o Deus que compreende todas as coisas estava olhando para aquele choro, estava vendo aquele choro. Mas tinha o sacerdote ali do templo, Eli, que foi um pouco insensível nesse momento. Aquilo que a gente falou, que eu falei no início, né? Nós às vezes esperamos de algumas pessoas e é justamente dali que vem alguma coisa até que nos magoa. E Eli, então, vendo Ana balbuciando, a palavra de Deus diz que ela orava, mexendo os lábios e chorava. Eli olhou para ela e olha só o que Eli falou. Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Quando Eli falou isso, Ana tinha acabado de fazer essa oração. Fez um voto ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Depois dela ter feito essa oração, ela ouve de um homem, que era o seu líder espiritual: você está bêbada? Que é isso, mulher? Essa hora você já está embriagada. Deixa desse vinho, aparta de ti o vinho. O tamanho da incompreensão que essa mulher na hora sentiu. Imagino a tristeza do seu coração. Aí eu penso que Deus teve ali um papinho bem rápido com Eli, né? E disse: oh, Eli, olha só, não, né? Deu aquela puxadinha de orelha. Aí Eli foi tocado pelo Espírito Santo e ele falou para Ana: vai em paz. Que daí ela respondeu, né? E isso é uma coisa muito importante. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando uma situação da vida nos entristece, nós temos dois caminhos. Ou nós sentamos e choramos e ficamos chorando e lamentando, ou nós arregaçamos as mangas muitas vezes e vamos para a luta, né? Nesse caso, era uma mágoa, ela poderia ficar com essa mágoa para o resto da vida. E poderia dizer: ai, meu líder espiritual falou isso para mim, não me compreendeu, meu pastor, né? E ficar guardando essa mágoa. Mas olha só a resposta que Ana deu para ele: não, meu senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E então ela conseguiu, daí nesse momento, diante dessa incompreensão, ela ter essa resposta. Porque ela poderia ficar magoada ou ela poderia fazer isso, e ela fez isso. E aí então ele foi tocado pelo Espírito e falou: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E a palavra de Deus continua falando que no outro dia eles foram adorar ainda a Deus e foram para sua casa, foram embora. E Ana esteve com Eucana, seu marido, e ela engravidou. A palavra de Deus diz que Deus lembrou-se de Ana e ela engravidou. Amados, eu imagino o misto de sentimento no coração dessa mulher quando ela descobriu que estava grávida. Eu imagino ela lembrando daquele dia lá no templo, a oração dela. E a oração dela foi: Deus, se tu me deres um varão, eu vou entregar para o Senhor. Um voto de uma mãe, né? Se o Senhor me der um varão, eu vou entregar para o Senhor. Eu imagino ela: puxa, eu estou grávida, que alegria. E na hora ela lembrando: uau, eu fiz esse voto com Deus. E eu imagino os 9 meses de gestação ali, né? Ela alegre, porque afinal de contas o milagre tinha acontecido, porque ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E ela alegre com aquele milagre, mas muitas vezes pensando nisso: eu tenho que entregar para Deus. Eu tenho que entregar para Deus. Amados, não é fácil entregarmos um filho para Deus, é? Né? Nós mães temos mania assim, a gente entrega para Deus, daqui a pouco vai dar um palpite. Mas Deus, olha, se o Senhor fizer assim, 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 toca desse jeito, faz isso, faz aquilo. A gente tem mania de dar uns palpitezinhos para Deus, né? E a gente às vezes entrega num dia, no outro dia começa a se inquietar de novo. E esse é um sinal que a gente está pegando de volta, quando a inquietação começa a agitar o nosso coração. Aí talvez todo dia a gente tem que ir lá e reentregar, e reentregar, e reentregar. E chegou o dia, amados, dela entregar esse filho no templo, porque esse Samuel, né, que era esse filho que Deus deu para ela ia entregar para viver no templo, para servir no templo.
E chegou esse dia. Eu imagino antes disso, porque ela tinha que desmamar, né, esse filho. Então, não sei se foi um filho que mamou até uns 3 anos, quem sabe, se mamou muito, um bezerrinho, se mamou até 1 ano, 2, não sei. Mas a Bíblia diz que ela ia esperar desmamar. E daí ela ia entregar esse filho. A amamentação é uma das coisas também mais lindas que tem, né? Aquela relação de mãe e filho, que nesse momento é só mãe que pode ter com o filho, é aquele olho no olho, é aquele amor que a mãe vai passando para aquele bebê, e aquele bebê mama e fica olhando para a mãezinha, assim, né? Apaixonado pela mãe, aquele olhinho que fica. E essa mãe, eu imagino, talvez muitas vezes ela amamentando e escorrendo lágrima dos seus olhos, porque ela sabia que era pouco tempo que ela ia ter com esse filho. Que era pouco tempo que ela podia niná-lo no seu colo, que ela podia estar com ele. E ela lembrando, né? Eu vou entregá-lo. E chegou esse dia, então, que ela foi entregar esse filho. Foram novamente ao templo oferecer as ofertas, né? Os sacrifícios. E chega ali, então, ela chama Eli. E ela fala, Eli, por esse menino clamava eu. Glórias a Deus. Aleluias. Né? Ali ela viu o cumprimento, Eli pôde ver o cumprimento daquilo que ele tinha julgado mal, mas que por fim ele tinha abençoado. E ela vê, então, ele vê esse menino ali. Ana pode entregar. Amados, eu imagino o coração de Eucana, do marido, um coração apertado, porque afinal de contas ele é pai, o pai ama muito seu filho. Eu imagino o coração dele apertado ali. Eu imagino o coração de Ana ali. Aquela luta de rasgar o coração, eu tenho que entregar o meu filho, mas eu queria vê-lo crescer, eu queria ensiná-lo isso, eu queria estar com ele na adolescência, E eu penso no coração de Samuel também. E agora? Eu vou ficar longe da minha mãe? Para uma criança pequena? Como assim? Vou ficar longe da minha mãe? Mas o Deus que compreende, o Deus que conhecia Samuel, o Deus que permitiu Samuel ter vindo ao mundo, estava cuidando do coração de Samuel. Mãe, você acredita que Deus cuida do coração do teu filho, da tua filha? Pais, vocês acreditam que esse mesmo Deus que te entende, que te compreende, está lá onde teu filho estiver, se estiver em outro país, se estiver na esquina, se estiver na escolinha, o Deus que compreende sabe exatamente como tratar com o teu filho também. Então, esse momento eu penso que foi um momento muito difícil, mas foi um momento de entrega e que eu vejo Deus confortando, Deus que compreende e sonda, confortando todos os corações ali. E a palavra de Deus continua dizendo que Ana fazia uma túnica para Samuel por ano. E cada vez que ela ia se apresentar no templo, ela levava a túnica. E eu imagino essa mãe tecendo aquela túnica e orando por esse filho. Tecendo essa túnica e orando por esse filho. A música que nós cantamos aqui, né? Eu de joelhos e a minha família de pé. Quantas vezes os filhos são sustentados por uma mãe de joelho? E então eu penso que cada ano que ela ia lá, ela via era um pouquinho maior a túnica, um pouquinho maior, e ela viu Samuel então crescendo de ano em ano. E a palavra de Deus disse que Samuel crescia e era muito estimado por todo o povo e por Deus. Ele tinha um chamado, e pessoas que têm um chamado, Deus confirma isso na comunidade, em todos os lugares. E ele era muito estimado. E eu vejo aqui Deus suprindo aquela carência que talvez Samuel tivesse da mãe naquele momento, por esse amor da comunidade, do povo que ele recebia. É o Deus que compreende e sabe como tratar. Então, ele se sentia amado por essa comunidade também. Enfim, Samuel cresceu, foi um grande líder. Quem quiser ler a história completa, é incrível essa história, é maravilhosa. Você vê a reforma espiritual que foi feita, social, enfim, todo o contexto que tinha ali. Porque uma mãe confiou a Deus o seu coração. Porque uma mãe entregou o seu coração para esse Deus que compreende. E nós vemos daí então uma outra mulher, que é Agar, num outro contexto, ela era serva de Sara. Sara era esposa de Abraão, que tinha tido a promessa de que nasceria um filho e que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, e eles envelhecendo e nada da promessa se cumprir. Então Sara, mulher, dando um jeitinho, né? Infelizmente, às vezes a gente quer pegar um atalho, e quando a gente pega um atalho na vontade de Deus, a gente às vezes tem consequências lá na frente, como aconteceu de 2 nações hoje que ainda tem conflitos.
por conta disso que Sara fez, e Sara então fala para Abraão, olha, você vai ter minha serva Agar, e vai ter um filho com ela, porque acho que Deus se enganou, imagino, né, Sara falando assim, ele deve ter se enganado, falando que a gente com essa idade ia ser pai, eu acho que ele queria dizer que ele ia dar esse jeito, né, que você ia ser pai, mas através de uma outra mulher, enfim. E, enfim, Agar teve um filho, e teve o nome de Ismael, esse filho, e os dois ele começou a crescer, e daí nesse tempo então Sara engravidou e teve Isaac, que era o filho da promessa. E daí os dois começaram a ter uma encrenquinha ali, e já era uma encrenca de antes, porque quando Agar estava grávida, Sara as duas já tiveram uma encrenquinha antes, que vocês podem ver lá em Gênesis, e por conta de uma coisa não resolvida, Agar saiu pelo deserto caminhando. E a palavra de Deus diz que quando a Agar estava andando pelo deserto sozinha, imagine uma mulher grávida, caminhando pelo deserto, o que vai ser de mim, como é que vai ser? Mulher sozinha e grávida, né? Como é que vai ser a minha vida? E a Bíblia diz que ela estava lá no deserto, o anjo de Deus chega para ela e fala, Agar, o que você está fazendo aqui? Imagina o susto dela, o próprio Deus, um anjo de Deus falando com ela, Agar, o que você está fazendo aqui? Aí o anjo fala, volta para lá, se submete, né, aos teus senhores, porque o que você gera dentro do teu ventre vai ser uma nação. Você vai dar, né, origem a uma nação. Então, Agar volta para lá, se submete, daí tem o filho. Então, daí hoje, na atualidade, quando Sara já teve Isaac, as duas começam a ter uns conflitos, e Agar é colocada para fora de casa. Agar foi desprezada. Mais uma vez. E ela então teve que sair pelo deserto, foi-lhe dado uma água, um tanto de pão. E aí eu imagino essa mãe caminhando pelo deserto de novo, aquele caminho que ela já tinha feito uma vez, caminhando de novo pelo deserto, só que agora ela tinha um filho na mão. E ela pensando, como vai ser? Eu sou uma mulher, eu estou sozinha, naquela época mulheres sozinhas quase não sobreviviam, né? Sempre tinha que ter um homem para sustentar, para honra e para tudo, uma serva, sozinha, com o menino na mão, no deserto. E eu imagino que aquela água que Abraão tinha dado para ela, eu penso ela dando essa água para a criança, para Ismael, e talvez a boca dela secando de sede, e provavelmente ela guardando essa água só para Ismael tomar. Talvez ela só molhasse um pouquinho o lábio dela para poder sobreviver, porque mãe é assim, não é? Se tiver um pedacinho de pão, quem já passou necessidade sabe como é isso. Se tiver um pedacinho de pão, a mãe provavelmente vai parar de comer, não vai comer e vai deixar para o seu filho. Isso é amor de mãe. Eu imagino ela ali e chegou esse momento que ela estava pensando que ia chegar. Acabou a água, acabou o pão. Uma mulher sozinha com um filho no deserto. E ali o coração de mãe dela fraquejou. Ela pensou, meu filho vai morrer e eu não consigo ver isso. E até nesse texto, Agar é muito julgada, né? Eu já vi várias pregações de pessoas criticando Agar. Onde já se viu? A mãe deixou o filho lá e não sei o quê. É nosso julgamento sempre, né? Mas aí Agar, naquele coração apertado de mãe, foi lá, deixou o filho ali no arbusto e foi um pouquinho para longe para não ver o filho morrer. Nesse momento, mais uma vez, o Deus que compreende, o Deus que sonda, o Deus que conhece, vem mais uma vez em socorro de Agar. E daí ali ele fala, Agar, por que você está com medo? O que está acontecendo? Aí Deus fala, eu ouvi o choro do teu filho e vim para isso. Aí Deus abre ela mostra para ela uma fonte ali, onde ela mata a sede. E ali é interessante que o anjo não fica muito de ir passando a mão na cabeça dela, não. Ele fala, vamos lá, chega de chorar, levanta aí, toma teu filho e caminha, porque você vai ter que lutar. Né? Você vai ter que, eu vou estar com você, mas você vai ter que estar. Então, ela poderia ficar, coitadinha de mim, perdi meu filho, mas se ela se entregasse, o filho dela talvez não fosse fazer o que fez, né? Foi flecheiro e foi pai de uma nação também. Amados, duas mulheres que foram compreendidas pelo amor de Deus, que foram tocadas por essa compreensão e graça do Pai, onde no momento estava um desespero total, um caos total, elas foram alcançadas por esse Deus de amor, por esse Deus da graça. E eu queria perguntar hoje para você, que sentimentos que estão no teu coração hoje? É Dia das Mães, vários sentimentos tem, né?
Quem está com a sua mãezinha aí está feliz, alguns estão tristes, talvez porque não tem a sua mãezinha, alguns a mãe está longe, vários sentimentos, mas você como mãe, eu queria perguntar agora, que sentimentos que tem no seu coração nessa manhã? Nós vamos ver um vídeo, e esse vídeo vai mostrar algumas mães que falam como elas se veem como mães. Que eu digo que mãe é um caminhão de culpa, né? Geralmente elas carregam esse caminhão de culpa. E nesse vídeo vai mostrar o sentimento de mães em diferentes faixas etárias. E hoje, se nós fôssemos perguntar para as mães que sentimentos que têm, dependendo da idade, elas vão ter sentimentos diferentes da idade dos filhos. Então, nós vamos ver esse vídeo agora? Eu acho que eu me cobro muito como mãe, assim, sabe? Porque eu espero ser uma mãe sempre melhor, né? Então, desde que a Nicole nasceu, que foi meu primeiro filho, a gente vem nesse crescimento, né? De ser uma pessoa melhor, de ser um bom exemplo. Eu me considero uma boa mãe, mas eu posso melhorar sempre. Que pergunta boa. Nos dias bons, sim. Puxa, é uma pergunta, vamos dizer, difícil, mas eu acredito que sim, porque eu tenho sempre buscado fazer o melhor. E na avaliação dos meus filhos, eu sou a melhor mãe do mundo, então eu acredito que eu não preciso ter medo de responder que eu sou uma boa mãe, sim. A Lara com certeza, né? Porque eu tenho leite, então tendo leite para oferecer é tudo. O Vitor tem 3 anos, né? Então com certeza se você perguntar num dia que eu colocar ele de castigo, ele vai falar que eu sou uma péssima mãe. Como eu falei no começo, a mesma visão que eu acho que eu tenho, eu acredito que Deus também tem de mim, assim, sabe? Momentos a gente acerta, tem momentos que a gente erra. Ai, que complicado isso. Essa autoanálise eu acho que é bem interessante de fazer, porque eu gosto de falar que a maternidade ela é um caminho de autoconhecimento. Você pensa que você está fazendo algo por aqueles seres, no fim são aqueles serzinhos que estão fazendo algo por você. Sou muito crítica, sou exigente, né? E às vezes muito protetora. Eu devo ter falhado, mas foi por amor, querendo sempre acertar. Talvez sim, toda mãe falha, né? Eu tenho consciência disso, que não existe mãe perfeita. Nossa, posso fazer uma lista agora? Acho que a maior dificuldade que uma mãe tem é quando o filho sai para andar sozinho. Porque os nossos olhos não estão mais sobre eles. Mas, apesar de ser uma dificuldade para a gente tem a certeza que os olhos do Senhor estão sobre eles. O maior desafio da maternidade é a educação. É formar crianças com caráter, com princípios bíblicos, né? O maior desafio para mim é ser exemplo. Eu tenho consciência que eu sou a pessoa que estou sendo copiada. Para mim tem sido esse autoconhecimento. Uma vez eu falei para minha mãe que o meu filho não tinha nem 2 anos de idade ainda. Eu falei para ela que ele conseguia tirar o meu pior. Coisa que ninguém nunca tinha tirado de mim. E ela, muito sabiamente, ela olhou para mim e ela falou: filha, ele também consegue tirar o teu melhor. É essa questão de deixar crescer. A questão da proteção, sabe? Eu acho que isso é muito forte em mim, muito forte na mulher, né? De você querer cuidar, de você querer acolher, de você não querer deixar cair. São essas as perguntas, e pra gente finalizar, eu tenho um vídeo aqui que a gente tá pedindo para as mães poderem assistir, tá? Que eu vou mostrar pra senhora. Tá. E aí a gente encerra. Tá. Bom? Ela é mesmo, não é uma força de expressão. Dona Ismê é a melhor mãe do mundo. É a mãe que me trata com amor incondicional, que eu acho que é o amor que chega mais próximo do amor de Deus. Por que a sua mãe é a melhor mãe do mundo? Porque ela sempre foi carinhosa comigo, ela sempre me amou, ela sempre foi legal comigo. Se a mamãe tá te ouvindo agora, o que você diria pra ela? Que eu amo ela. Por que a dona Priscila é a melhor mãe do mundo? Porque ela cozinha muito bem, ela perdoa tudo que eu faço, eu mesmo deixo ela estressada todo dia. Mãe, eu te amo mais do que tudo nesse mundo e você é a pessoa mais especial pra mim.
mamãe é diva. A mamãe é maliciosa. A mamãe é celeste. Te amo. Brasil. A mamãe é a melhor mãe do mundo? Sim. Por quê? Tenta contar pra mim. Porque eu amo ela. É. Fala uma coisa que você gosta muito na mamãe. Porque ela gosta muito da gente. Você é a melhor mãe do mundo. E porque você é a minha mãe. Por que você gosta da mamãe? Por causa que a minha mãe, ela é um presente pra minha vida. Ah, a mamãe é brava? Não. Ela é boazinha? Conta pra mim por que ela é boazinha. Por causa que ela briga, mas só que ela não tá brigando, ela educa. Mãe, você é a melhor mãe do mundo, eu te amo! Nos últimos dias também ela tem me dado muitos conselhos importantíssimos. E às vezes na verdade eu não sei se hoje eu conseguiria aguentar a barra sem ela, assim. Acho que às vezes ela ajuda a gente mais do que eu poderia esperar, assim. Acho que é por isso que ela é a melhor mãe do mundo. Mãe, te amo, mãe. Mais do que você imagina. Mãezinha, o que você tem carregado aí no teu coração que às vezes não te deixa se ver como uma mãe que está fazendo o melhor para o seu filho? O que você tem carregado aí no teu coração que às vezes, sim, e filhos pequenos nos tiram, sim, Vivi, o pior da gente. A gente quando tem filho pequeno, né, que pula aqui, corre ali, aí tem vezes que dá vontade de ir lá e dar uns esganãozinhos assim nos bichinhos. É a piadinha que a gente fez ali no começo, né? Até você planeja uma rota de fuga, mas você leva os filhos juntos. Esse filho que muitas vezes tira sentimentos de você que você pensava não existir. Ao mesmo tempo, esse filho tira de você o maior sentimento que é o amor. E eu sei que mãe é um caminhão de culpa. No culto da manhã, várias mães depois vieram falar, nossa, é isso mesmo, e é isso mesmo. Porque mãe tem sempre mania de estar se julgando e de estar se criticando. Né? Quando tem filhos pequenos, é aquela loucura, porque não tem, né? Porque tem que acordar à noite, daí quem que acorda 5, 6 noites direto vai estar lá, ai meu amorzinho, o que foi que você está chorando? Não, né? Já chega mais nervosa para ali, e daí se culpa por isso, e nessa sociedade que é tão cobrada, as mães são tão cobradas, que saem para trabalhar o dia inteiro, chegam em casa cansadas, e essas mães então, muitas vezes se culpam porque não tem um tempo com os filhos, aí chega, deita, capota na cama, né? E Deus, obrigado pelo dia, valeu, abençoa meus filhos, abençoa todo mundo, amém, e dorme. E depois se culpa por isso. E depois quando tem filhos maiores, adolescentes, se culpa por às vezes ter que ser mais firme com eles, né? Aquela menininha não é mais menininha, não é mais a princesinha, aquele menininho já é um garotão e que já pensa que se manda. E depois com filhos jovens, então, eles saem. E é hora de sair, como a gente ouviu aqui uma mãe dizendo, é difícil essa hora de largá-los para a saída? Sim, é difícil, mas é necessário. Só que daí você fica se culpando muitas vezes, e daí começa a hora de rever a vida. Mães que têm filhos adultos aqui, sabe como às vezes essa fase é hora de revisão de vida? E muitas vezes a gente atende mães que não... carregadas de culpa, dizendo, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E daí você pode ter a decisão de ficar reclamando e vendo o tanto que você errou. Ou você pode ter a decisão, e nós erramos sim, o tempo todo nós erramos, querendo acertar. Porque somos humanas, nós vamos errar, somos feito família, né? As famílias da Bíblia, todas elas, nós vemos caos e crises nessas famílias. E as nossas também vão ter. Mas, mãezinha, se você errou, foi tentando acertar. Tenha certeza disso. O Deus que te compreende, o Deus que te sonda, sabe da tua situação naquele momento. Sabe que você fez o máximo possível para ser a melhor mãe que você podia. E
o que eu queria que você pensasse nessa manhã, né? O que você precisa talvez de entregar de sentimentos que tem aí no teu coração? Tem culpa, tem autocobrança, mães perfeccionistas que esperam ser perfeitas e, consequentemente, esperam que seus filhos sejam perfeitos. E daí vão se decepcionar, né? Mães que talvez estejam passando crise com os filhos. Mas o Deus que compreende, te compreende. E eu queria agora falar um pouquinho para os filhos. Sabe, filho, filha, esse Deus que compreende a sua mãe, Ele te compreende também. E Ele sabe que talvez você tenha sido magoado por ela algumas vezes. Talvez ao passar, né, desse convívio com mãe, talvez você tenha sido magoado. E talvez você guarde um ressentimento no teu coração. E talvez você vá crescendo com esse ressentimento. E eu estou falando aqui para filhos adultos também, casados talvez, já com filhos também. Que talvez é muito fácil julgar os pais. A gente diz que na adolescência, né, os pais sentam no lugar de réu e os filhos viram juízes. É muito fácil julgar. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Quando eu tinha 15 anos e me converti, estava naquele fogo, naquela coisa, né? Meio aquele primeiro amor assim, né? Que pensa que vai. E eu cheguei um dia no quarto da minha mãe e ela estava ajoelhada orando. Só que isso, vi por várias vezes essa cena. Mas algumas vezes eu cheguei lá, eu lembro de uma específica, que eu cheguei lá no quarto, ela estava ajoelhada orando, só que ela tinha parado de orar, ela estava dormindo. E eu naquele momento, na minha arrogância de adolescente, né? Eu pensei, nossa, está dormindo, que oração será que era essa, né? Imagina uma oração que dorme, né? Deve estar meio... Amados, depois eu entendi. A minha mãe estava dormindo, porque ela levantava às 5 da manhã e trabalhava até às 11 da noite para poder dar sustento para 5 filhos que ela tinha. Várias vezes, eram 2 horas da manhã, ela estava lavando roupa ainda. E eu, naquela minha petulância, né, me atrevi a fazer um julgamento desse. Eu tenho certeza que muitas mães aqui já dormiram no colo do papai, né? E é isso mesmo que Deus quer. Que confiança poder dormir no colo do pai. Que confiança você estar tão cansado e se ajoelhar e orar e dormir nessa oração. E o pai com certeza também está entendendo esse momento. E minha mãe está aqui hoje, eu sou muito feliz por tê-la aqui. Exemplo de fé, de mulher forte, de guerreira. E talvez você, mãezinha, nessa manhã, precise entregar para Deus tudo aquilo que você carrega de culpa, de medo, de insegurança. E como vai ser? Será que meus filhos vão para a droga? Será que não vão? Talvez os seus filhos estejam longe do caminho do Senhor. Né? E os filhos talvez estejam longe do Senhor e, consequentemente, acabam ficando, às vezes, longe da mãe. Eu vou pedir para a Bel Arnes vir aqui bem rapidinho. A Bel Arnes trabalha numa instituição onde tem idosas. E essas idosas, muitas vezes, a maioria delas, foram abandonadas pelos filhos nessa instituição. E a Bel é psicóloga e ela relata, né, algumas coisas em relação a essas mães. Eu queria te perguntar, Bel, qual é o maior assunto dessas mães? Olha, gente, bom dia, igreja. Eu acredito que das maiores temáticas que eu encontro hoje no asilo é a solidão, né? É um cenário bastante... Não são todas, né? Não quero generalizar e nem falar que asilo é sinônimo de abandono, né? Porque, afinal, não é. Mas várias idosas relatam dessa solidão e usam até alguns recursos, assim, que até eu nem concordo tanto, mas usam de bonecas como um recurso emocional ali para elas. Você vê a idosa ali com o instinto de mãe, né? Mesmo elas podem estar até cometidas pela demência, mas elas estão ali vivendo a relação de mãe e filho com a boneca, e troca a boneca e cuida da boneca. Então você vê isso algo muito vivo, né? Independente da idade, o instinto maternal ele é muito vivo para a mãe. Então, quando elas ficam tristes, elas geralmente falam dos filhos. Falam bastante, sério. O que deixa essas mães mais alegres? Olha, eu percebo que as visitas familiares, elas têm uma resposta bem grande, assim, para elas, até de estímulo de sair da cama, de terem um bom relacionamento com a família. Eu entendo que é o principal recurso delas, assim, para encarar a vida de outro jeito. Obrigada, Belzinha.
é comum a gente chegar em asilo e ver as velhinhas com o bebê no colo, né? Porque a alegria de toda mãe é o seu filho. E filho, se você não tem entendido isso, se você talvez passe dias e dias sem ver sua mãe, né, os adultos, ela precisa de você. Filhos, a sua mãe precisa da sua compreensão, a sua mãe precisa do seu apoio, a sua mãe precisa da sua oração. Maridos, a sua esposa precisa de você para ela ser uma boa mãe. Nós costumamos falar na psicologia que a mulher oferece o útero para esse bebê, né? O ninho desse bebê é o útero, e o pai é o útero da mãe, para a mãe poder ser um bom útero. Né? O pai dá o acolhimento para essa mãe poder ser uma boa mãe. É o pai que vai ajudá-la. E quantas vezes, pai, talvez marido, você está aqui e você não tem noção da importância que você pode exercer tanto na vida do seu filho quanto na da sua esposa. Ela precisa, às vezes, que você segure a mão dela para ela continuar, né, de mão erguida ali abençoando a família. Ela precisa de você, marido. E nós vemos então esse contexto, nós já vamos ver um vídeo onde um filho, ele relata de que ele recebe um troféu, né, e ele relata que a verdadeira campeã é a sua mãe. E, amados, essa mãe... Vamos ver esse vídeo, então. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. We were stacked, the odds were stacked against us. Single parent with 2 boys by the time you were 21 years old. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment by ourselves. One of the best memories I had is when we moved into our first apartment. No bed, no furniture, and we just all sat in the living room and just hugged each other. Because that's what we thought we made it. And when something good happens to you, I don't know about you guys, but I tend to look back to what brought me here. You wake me up in the middle of the night in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You're the real MVP. Deus encontrou uma figura para tentar mostrar o quanto Ele te ama. Ele usou a figura do amor de mãe. Ele tentou mostrar que como uma mãe ama seu filho, seja num asilo, seja com o seu filho no colo, ele só encontrou esse amor de mãe para representar o quanto Ele te ama. Ele fala, olha, ainda que se porventura acontecer que não é normal, mas se ainda por acaso uma mãe se esquecer do seu filho, lá em Isaías ele fala, eu não me esquecerei de ti, tenho você gravado aqui, os teus muros estão sempre na palma da minha mão, você está sempre diante de mim. E talvez você até tenhamos alguém aqui que foi abandonado pela mãe, mas acredite, o Deus que compreende, o Deus que sonda, não esquece de você. Em outro momento, Jesus chegando para Jerusalém, ele olha o estado que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele olha para aquele povo e usando uma figura de linguagem de mãe, de amor de mãe, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas.
quantas vezes, Jerusalém, eu quis que você viesse para mim e você não veio. É uma figura de linguagem para quem está longe de Deus. Deus está falando nessa manhã, o Espírito Santo está falando: venha, eu quero você juntinho de mim, como uma mãe gosta dos filhos juntinhos. Eu quero você juntinho de mim. Em outro momento, em Isaías 66, Deus fala, né? Assim como uma mãe consola o seu filho, eu consolarei vocês. Eu sempre digo que o Espírito Santo ele faz um papel meio materno, que ele é o nosso consolador, é o Espírito que intercede, é o Espírito que consola. E esse Deus está dizendo, usando o papel de mãe, o amor de mãe, emprestou o amor de mãe para dizer: olha quanto eu amo vocês. Assim como Deus, uma mãe consola o seu filho, eu consolo vocês.